Nós vamos agora falar sobre a aliança abraâmica no ponto de vista escatológico. Vamos ler agora Gênesis capítulo 13, versículos 15 e 16. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Vamos para Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8. E estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a tua terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Estarei usando agora a versão Almeida Corrigida e Fiel, mas ainda usarei outras traduções para compararmos. Esses dois capítulos que usei, esses 4 versículos que usei, trata da aliança abraâmica. E como já expliquei anteriormente, agora estou enfatizando, esses versículos e esta aliança aponta para Israel. E aponta não somente para Israel, mas aponta para a existência permanente de Israel, assim como a sobrevivência dos judeus. Não em sua totalidade, não incluindo os ímpios judeus, mas os crentes judeus. É importante salientarmos aqui que nenhum inimigo no mundo, nenhum país, nenhuma arma, quer seja nuclear ou qualquer outro tipo de arma, irá conseguir destruir Israel ou judeus. Sim, a nação e os judeus passam e ainda passarão por tribulações, mas nenhuma nação do mundo conseguirá exterminar Israel ou judeus do mapa. E o que garante isso? É justamente a aliança, as alianças que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, assim como Davi, e assim como a aliança aos judeus. Israel e os judeus é a única nação que são garantidos por um pacto entre Deus e uma nação. Então, a aliança abraâmica, ela garante a existência permanente de Israel e a sobrevivência dos judeus. Aqui no capítulo 17, versículos 7 e 8, está falando de uma descendência, assim como no capítulo 13 e em outras passagens de Gênesis, fala de uma descendência. A Bíblia fala sobre 3 descendências de Abraão. Primeiro é o Israel natural. Segundo, o Israel espiritual. E terceiro, todas as famílias da terra, ou seja, os gentios. Então, é importante considerarmos que o Israel natural é literalmente a descendência física de Abraão, ou seja, os judeus, aqueles que são circuncidados como uma lembrança, como um sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E esse Israel natural é a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Observe bem que Deus fez uma aliança com Abraão, mas ele confirmou essa mesma aliança com Isaac e depois confirmou a Jacó. Então isso mostra que a aliança que Deus fez no que concerne às promessas nacionais de Israel, da Palestina, foi para a descendência física. Os judeus da linhagem
a descendência física de Abraão. Então, quando Deus fez aliança com Abraão, Abraão entendeu claramente que tratava da descendência física, tanto que ele esperava que viesse Isaque para que pudesse cumprir as promessas o qual Adonai fez a ele. E depois de Isaque veio Jacó. Então, quando Abraão recebeu a promessa, ele saberia que Isaque seria o cumprimento desta promessa, desta aliança. Então, o fato de Deus confirmar a aliança para Isaque e depois confirmar para Jacó mostra por si só que já estão alicerçados num pacto perpétuo com Adonai. Vamos ver agora em Gênesis 49, que fala sobre a descendência natural, descendência física de Abraão. Então aqui no capítulo 49, Jacó abençoa os seus 12 filhos. Depois ele falece. No versículo 28 diz: todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Não vou ler todos os 33 versículos, mas aqui fala as bênçãos e as profecias e as maldições de cada filho de Jacó. Então aqui no capítulo 49, Deus está mostrando quais são a descendência de Abraão, quais são as descendências de Isaque, quais são as descendências de Jacó. E aqui trata do povo israelita, aqui trata do povo que assumiria, aqui trata do povo que possuiria a lei mosaica, as 613 leis que seria dada no deserto, e esse povo possuiria a Canaã, após os 430 anos de escravidão no Egito, onde Adonai libertou com os maiores prodígios da Bíblia. E o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, confirma isso em Romanos, que deles pertence a aliança, que deles pertence os profetas, os prodígios, o Messias. Aqui trata da descendência física, da descendência natural, o qual foi alicerçado por um pacto, por uma aliança com Adonai. E esta aliança garante a perpetualidade de Israel, a permanência de Israel e a sobrevivência dos judeus. Garante a posse da terra palestina. Eu vou citar aqui o nome das 12 tribos de Israel, na ordem que vai da região geográfica do norte à região sul de Israel. Lembrando que 11 tribos de Israel, após saírem do Egito, passar pelo deserto e receber a Torá, Deus separou cada tribo em uma região geográfica de Israel. E os levitas foram a única tribo. Foi a única tribo que não possuía um território na Palestina, na Canaã, mas eles cuidavam da parte religiosa, cerimonial de Israel. Então, vou iniciar falando da região norte até o sul. Então são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó: Aser, Naftali, Manassés oriental, Manassés, Issacar, Zebulon, Efraim, Dan, Benjamim, Gad, Judá, Ruben e Simeão. Aqui havia duas separações de Manassés, que aí ficou um pouquinho a mais. E os levitas, que assumiram a parte cerimonial e não havia
uma região territorial para eles. Então, cada tribo aqui apresentado possuía uma região na terra de Israel. Então, esses são os descendentes físicos. São para esses que a promessa, são para esses que Deus entregou a Torá. Foram através desses que veio os profetas. Foram através desse povo que foram alicerçados por um pacto de permanência. A única nação garantida na Bíblia que será perpétua, que permanecerá, é Israel. Nenhuma outra nação no mundo é garantida, alicerçada por um pacto com Deus. Então nós vimos aqui em Gênesis 49, de 1 a 29, a descendência natural, a descendência física de Abraão. Também há na Bíblia o Israel espiritual. Quem são os descendentes de Israel espiritual? São os judeus crentes, os judeus que se converteram da descendência natural. São eles que serão ressuscitados no período milenar para contemplar a promessa do Israel restaurado, da Palestina restaurada sob a posse dos judeus. Então nós vamos agora para Romanos capítulo 9, versículo 6 a 11. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei, e Sara terá um filho. Aqui no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo, Ravi Shaul, está dizendo que os filhos de Deus não são descendentes da carne, mas descendentes do Espírito. Não é por serem judeus que tornam eles filhos. Mas aqui está dizendo que os filhos de Deus, que são os filhos da promessa, que o fato de ser filho da carne não torna-se filho de Deus. Mas o Israel espiritual, o judeu que nasce novamente, sim, ele torna um filho de Deus. Então aqui está falando que quem nasce na carne não é descendente espiritual. Mas os que nascem do Espírito, que são descendentes espirituais. Então aqui está falando dois tipos de Israel. O Israel que nasce da carne, que são os filhos da carne, e os descendentes da promessa, que são os filhos de Deus, que nascem segundo o Espírito. Então, aqui o apóstolo Paulo fala sobre dois tipos. Aqui, Israel espiritual são os que reinarão o reino milenar durante 1000 anos. Também o Israel espiritual, eles assumirão a posição que lhe é devida durante a 70ª semana de Daniel, durante os 7 anos do período tribulacional. Então, tanto o Israel crente do período dos patriarcas são o Israel espiritual, quanto os crentes da 70ª semana de Daniel são o Israel espiritual. E os gentios participam desse grupo de Israel espiritual, porque eles participam das bênçãos do Israel espiritual. Então, o Israel espiritual durante a 70ª semana será possuída pelos judeus crentes e pelos gentios crentes. Enfatizando aqui
que os judeus terão uma posição de prestígio dentre as nações. E as nações terão que ir até Israel para praticar a adoração e as festas anuais. Nós vamos agora para capítulo 11, versículo 25 a 27. O apóstolo Paulo dizendo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Observe aqui que há um endurecimento por parte de Israel colocado por Deus, até que todos os gentios sejam salvos. Aqui está falando sobre a eclésia, sobre a igreja. Então, enquanto os gentios estão se convertendo, então, à medida que os gentios vão se convertendo, está mais próximo a chegada da restauração de Israel. Há um número exato de gentios que se converterão. E assim que esse número for alcançado, a posição de prestígio de Israel será assumida. E aqui no versículo 26 está dizendo que todo Israel será salvo. Agora não vai ser mais um grupo de remanescentes judeus, como na época de Jesus, que será salvo. Mas agora será o Estado de Israel, a nação de Israel, os políticos, os líderes religiosos, a população, a totalidade de Israel se converterá. E quando acontecerá isso? Durante a 70ª semana de Daniel. Hoje, como já disse em alguns profetas, começou um evento chamado o Eliá, que é os judeus sendo chamados para a sua terra dentre as nações. E esse é um processo extremamente importante que mostra o maior evento da história, que é a restauração de Israel, a restauração dos judeus. Então, à medida que os judeus estão sendo expulsos das nações, as nações estão cada vez mais próximos da queda e da decadência, enquanto Israel está sendo restaurado aos poucos. Então, uma das profecias mais importantes da restauração de Israel é a chamada dos judeus dentre as nações para povoar Israel. E aqui no capítulo 26 mostra o Israel espiritual, o Israel salvo. E este evento acontecerá durante a 70ª semana de Daniel, o qual culminará nas destruições das nações gentílicas, dos inimigos, e da restauração de Israel e a ocupação da Palestina dos judeus crentes. Enfim, a posse permanente dos judeus em sua terra, e onde as nações gentílicas crentes também participarão desta promessa e terão que se submeter à liderança dos judeus. Então, aqui mostra o Israel espiritual, o Israel que nasce do Israel natural. Então, são os judeus que se converteram a Adonai, dentre os judeus que descenderam de Abraão. E por fim, há o terceiro grupo de pessoas, que são os descendentes de Abraão, que são todas as famílias da terra, ou seja, os gentios, as nações. Nós vamos agora para Gálatas. Os gentios que foram salvos através de Yeshua HaMashiach, Jesus. Então, eles formam o terceiro grupo. Nós vamos agora para Gálatas 3, 6 a 9.
Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então aqui está dizendo que os gentios que se converteram ao Messias de Israel, a Jesus, eles se tornaram descendentes de Abraão, não descendentes naturais de Abraão, não o Israel espiritual, mas aqui eles são todas as famílias da terra que são garantidas pela fé no Senhor Jesus e que tornaram-se descendentes de Abraão, descendentes da fé. Então, todo gentio que se converteu ao Messias, ele tornou-se descendente de Abraão por parte da fé. Quero destacar aqui o versículo 7. Quero mostrar aqui como de uma versão da Bíblia muda para outra versão completamente. Aqui, na Almeida Corrigida Fiel, versículo 7 do capítulo 3 de Gálatas diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui está dizendo que os gentios que nascem do Espírito, que nascem novamente, eles tornaram-se filhos de Abraão. Mas aqui não está dizendo que os descendentes físicos não são descendentes. Não está dizendo que o Israel espiritual não é descendente. Aqui apenas está dizendo que os que são filhos, aqui está dizendo que os que nasceram de novo, os que nasceram através da fé em Cristo Jesus, são filhos de Abraão, tornaram-se filhos de Abraão. Agora, se você abrir este mesmo versículo na revista Almeida, revista e atualizada, você verá que este mesmo versículo tem um outro sentido. Versículo 7 da revista atualizada: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Aqui na revista atualizada está dizendo que somente os da fé que são filhos de Abraão. Aqui na revista atualizada anulou os descendentes físicos e o Israel espiritual. Aqui está dizendo que somente os que nasceram de novo são descendentes. E isto gera um problema. Por quê? Porque acabam tirando a aliança pactual que Deus fez com os judeus de possuírem a Palestina e colocam esta herança para a igreja. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele fez para os judeus, ele fez para a descendência física de Abraão, para o Israel, e não para a eclésia. E estes versículos e traduções como essa, e posições como essa, têm levado a muitos evangélicos, católicos e outros cristãos a perseguirem judeus na história da igreja. Muitos estão anulando o pacto que Deus fez com os descendentes físicos, com os judeus, dizendo que Deus suplantou Israel através da igreja, ou seja, que após a rejeição dos judeus, Deus rejeitou eles também e colocou a igreja para substituir Israel. Isto é totalmente errôneo. Deus nunca deixou Israel de lado. Deus nunca rejeitou Israel e nunca rejeitará. Nós vamos agora para esse mesmo versículo na Bíblia David Stern, ortodoxa judaica.
que diz, versículo 7, estejam certos então de que os que vivem pela confiança, ou seja, fé e fidelidade, são verdadeiramente filhos de Abraão. Aqui não está dizendo que Deus rejeitou os judeus ou Israel. Aqui está dizendo que os que vivem pela fé, pela confiança e fidelidade são filhos de Abraão. Diferente da Bíblia atualizada, que está dizendo que somente os que nascem da fé é os que são filhos de Abraão. E na corrigida, como na Bíblia de David Stern, está a tradução correta. Que diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, aqui não está eliminando a descendência física e está confirmando que os que nascem da fé, que nasceram de novo, tornaram-se filhos de Abraão. Vamos agora para os versículos 28 e 29 aqui de Gálatas 3. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu ouço algumas pessoas, teólogos, dizerem que isto aqui são os versículos que apontam para a rejeição que Deus fez para com Israel e para com os judeus. Versículos tirados do contexto para justificar um pretexto. Primeiro ponto, para quem que está sendo enviada esta carta? Aos Gálatas. Para um grupo de judeus messiânicos e gentios crentes. Então, primeiro, esta carta está sendo enviada para um grupo de crentes que fazem parte da eclésia. Esta carta foi enviada depois de Pentecostes. Ou seja, a eclésia, a igreja nasceu. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que na igreja, na eclésia, não há judeu e nem grego. Todos são iguais. Todos estão na mesma posição. Se esta carta fosse enviada antes de Pentecostes, antes do nascimento da igreja, a um grupo de judeus, aí sim poderíamos dizer que de fato Deus teria suplantado a igreja, a eclésia. Porque ele estaria enviando uma carta para um grupo de judeus e dizendo que o Israel novo, o novo formato de Israel, não haveria judeus e gentios em posições diferentes e sim iguais. Mas esta carta foi enviada apenas para a igreja. Então, não se pode usar uma carta que foi enviada para a igreja para justificar a substituição da igreja por Israel. Porque esta carta não foi enviada ao Sinédrio, não foi enviada aos líderes religiosos de Israel, mas sim para um grupo de judeus e crentes em Cristo Jesus. Então aqui mostra novamente que os que nascem em Cristo, os que foram batizados em Cristo, no versículo 27, tornaram-se membros da igreja, participantes do corpo de Cristo. E neste corpo não há diferença entre judeus e gentios. Aqui, igreja, ou melhor, no que concerne a todo o Novo Testamento, igreja não é templo, não é massa.
não é paredes, não é bancos, não é ar-condicionado, não é tapete, é pessoas. Igreja veio da palavra eclésia. Eclésia significa congregação de pessoas que se reúne para tratar de um assunto, ou seja, da adoração ao Messias. Então, eclésia é reunião de pessoas. Então, a eclésia não depende de templos, de massa, de bancos, de tapetes, de piano, de guitarra, de violão. Eclésia é pessoas. E aqui está dizendo que pessoas que nascem do Espírito, que são batizados em Cristo Jesus, tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, garantidos através da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, e através da descendência natural dos judeus. Então, através da aliança que Deus fez com o Israel natural, nasceu o Israel espiritual e nasceu os gentios crentes no Senhor Jesus, que são todas as famílias da terra. Que por fim nasceu a eclésia, a igreja, que é formada dos gentios crentes e dos judeus crentes. Agora eu vou tratar aqui sobre um item muito importante, que muitos estão dizendo que a igreja suplantou Israel, que a igreja substituiu Israel após a rejeição que os judeus fizeram ao crucificar o Messias. Primeiro ponto para indagarmos aqui. Muitos dizem que Israel rejeitou o Messias. Vamos detalhar aqui este evento. Houve sim uma rejeição política, houve sim uma rejeição religiosa. Mas, dentre o Estado de Israel, a nação de Israel, houve milhares de judeus que se converteram ao Messias. Pentecostes, houve centenas. No dia de Pentecoste, muitos judeus se converteram. Os apóstolos, todos judeus. O apóstolo Paulo iniciou a divulgação do Evangelho nas sinagogas. Na sinagoga na Grécia, na sinagoga em Roma, na sinagoga na Ásia, na Europa. E ali é de onde nasceu a igreja. A igreja nasceu dentro das sinagogas. Não nasceu dentro de uma igreja evangélica. Não nasceu dentro de uma igreja católica. A igreja, a eclésia, nasceu dentro das sinagogas. O evangelho foi disseminado, chegou na Europa, chegou na África, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, chegou no Oriente Médio, através das sinagogas, através dos judeus. Muitas igrejas evangélicas, assim como católicas, estão anulando isso e dizendo que nasceram da igreja evangélica ou católica. Erroneamente diz isso, porque em Atos diz claramente que a igreja, a eclésia, nasceu na sinagoga. Então muitos querem suplantar Israel com a igreja, dizendo que Deus abandonou. Em nenhum momento houve uma rejeição total por parte dos judeus. Milhares de judeus se converteram ao Mashiach. E foi através daqueles judeus que o evangelho se espalhou para o mundo. Jesus, quando estava indo a Samaria, ele disse que a salvação viria dos judeus para as nações. Pedro,
após Pentecostes, teve que descer até Samaria para estender a mão e Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, vir sobre os gentios. A autoridade judaica sobre os gentios mostra novamente a importância dos judeus sobre as nações. Então não houve rejeição total. Houve milhares de judeus em toda a história de Israel. Nunca houve a totalidade de Israel convertido. Nunca 100% de toda a história de Israel foi convertido a Adonai. Não seria diferente na época de Jesus. O único momento da história que Israel se converterá em sua totalidade será durante a 70ª semana, próximo à restauração de Israel, onde Deus vai separar os judeus crentes e judeus ímpios, gentios crentes, gentios ímpios. Ele vai separar e vai dar por posse aos crentes, judeus e gentios crentes, Israel e Jerusalém, onde ele dará por posse aos judeus Israel, o Israel restaurado, onde 100% serão convertidos, e onde os gentios participarão do reino milenar, ainda representando as suas nações. Nós vamos agora para Atos capítulo 3, versículo 12 e 13. Quero destacar aqui nos versículos que vou apresentar que Deus sempre mostrou 3 grupos de pessoas no Novo Testamento. Quero destacar aqui os versículos que eu vou dar agora, destacam que há Israel e a igreja. Há 2 grupos distintos que Deus trata, mesmo após o nascimento da igreja, em Atos 2, ele trata esses 2 grupos de forma diferente. Se Israel fosse suplantado pela igreja, ou melhor, se a igreja substituiu Israel no plano escatológico, então não haveria necessidade de Deus falar a 2 grupos de forma diferentes, sendo que a igreja substituiu Israel. Então aqui em Atos 3, versículos 12 e 13 diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então aqui, Pedro está mostrando a aliança abraâmica. Note que aqui, Pedro está falando para os judeus e não para a eclésia. Aqui mostra que Pedro está tratando com o grupo. Mesmo ele sendo de outro grupo, Pedro já fazia parte da eclésia, que é formado apenas por crentes no Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele estava tratando com os israelitas, descendentes naturais de Abraão. E aqui no versículo 13, ele cita a aliança abraâmica para apontar para Jesus. No mesmo capítulo, versículo 25, ele diz: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança. Quem são os filhos dos profetas? Os judeus, ou seja, os israelitas da descendência física, natural de Abraão. Então aqui mostra novamente o apóstolo Pedro tratando com os judeus de descendência física. Então vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas
todas as famílias da terra. Aqui no versículo 5, Pedro cita novamente a aliança abraâmica. E aqui ele está tratando sobre a salvação, onde as nações gentílicas seriam abençoadas pelo Messias judeu. Então aqui Pedro está tratando da parte da aliança abraâmica, que trata sobre as bênçãos universais e não da bênção nacional. Aqui ele está chamando os israelitas, os descendentes físicos de Abraão, para dizer que a salvação alcançou aos gentios por causa da aliança abraâmica. Aqui Pedro não está nem citando o que concerne ao cumprimento profético de Israel, de Jerusalém. Ou seja, não está falando no que concerne às bênçãos nacionais de Israel, da Palestina. Então ele está falando para um grupo. O grupo de quem? Dos descendentes natural. Mas quais classe que Pedro, o apóstolo Pedro, pertence? Aos descendentes físicos, ao Israel espiritual e à eclésia. A eclésia já tinha nascido aqui. Nasceu no capítulo 2. Nós estamos no capítulo 3. Então Pedro tinha o privilégio de ser descendente físico de Israel, descendente espiritual, porque ele foi dos grupos dos judeus que não rejeitou o Messias, pelo contrário, se submeteu à autoridade do Messias e também foi um dos pilares da igreja. Então observe que aqui Pedro não anulou o grupo dos israelitas. Nós vamos para o capítulo 4, versículos 5 e 8. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder ou o nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Hakodesh em hebraico, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Então aqui novamente há uma separação da eclésia e de Israel. Aqui Pedro está discursando para o Israel natural, para os judeus. Se a igreja tivesse substituído Israel, Pedro não falaria aos anciões dizendo que eles são de Israel, mas falaria que eles eram da igreja. Aqui mostra que há mensagens diferentes para grupos diferentes. Aqui Pedro está focando o seu discurso para os judeus, para os descendentes físicos. Isso mostra que há tratativas para diferentes grupos. Nós vamos agora para o capítulo 21, versículos 27 e 28. E quando os 7 estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E, demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Aqui, o apóstolo Paulo escreveu que os judeus estavam querendo o matar, lembrando que o templo de Israel tinha um templo específico para judeus. Dentro do templo de Israel havia uma parte apenas para os judeus e uma parte apenas para os gentios. Aqui, os judeus estavam pensando que o apóstolo Paulo profanou o templo, o santo lugar. E aqui observe que ele está tratando novamente
aqui mostra que o apóstolo Paulo, assim como Pedro, está tratando com uma classe. Quem são os pertencentes a esta classe? Os israelitas. Então mostra que há diferentes discursos para diferentes classes. Aqui o apóstolo Paulo está tratando com os descendentes físicos. O apóstolo Paulo pertencia também à eclésia. A eclésia que nasceu em Atos 2. Então, apóstolo Paulo, como Pedro, era descendente físico de Abraão, descendente espiritual, fazia parte do Israel espiritual e fazia parte da eclésia. São um dos poucos que teve o privilégio de pertencer às três classes. 1 Coríntios 10, 32. Vamos agora para 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então observe que aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo está falando de três classes diferentes: aos judeus, aos gentios e à eclésia. Se a igreja tivesse suplantado Israel, não teria necessidade de o apóstolo Paulo especificar os judeus. Se a igreja tivesse substituído os judeus e Israel, então não deveria apontar os judeus de forma separada nesse versículo. Para não dizer que eu estou usando uma versão errônea, eu vou utilizar a Bíblia judaica de David Stern nesta mesma passagem. Não seja um obstáculo para ninguém, nem para judeus, nem para gentios, tampouco para a comunidade messiânica de Deus. Então aqui mostra que há diferentes discursos, para diferentes classes. Ou seja, para diferentes descendentes de Abraão. Então aqui temos no versículo 32 a classe dos descendentes físicos, os gentios, que são todos os povos da terra, e por fim a eclésia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja que a igreja não faça escândalos para os judeus, nem para os gentios e nem para a própria igreja. Nós vamos agora também tratar Nós vamos agora para Romanos, capítulo 11. O capítulo 11 trata da eleição de Israel. Fala que Deus não rejeitou Israel, mas que há um tempo programado para que eles sejam restabelecidos a posições de privilégio. A posição de privilégio. Versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui, apóstolo Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o israelita. Note que aqui ele está usando o termo israelita, que trata da descendência física. E ele diz que da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Por que lhe diz a resposta divina? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Aqui mostra que durante este período da igreja primitiva, Deus tinha reservado um grupo de judeus que se permaneceu firme.
ao Messias de Israel. Então, Deus não rejeitou os judeus. Pelo contrário, a eleição de Deus, a escolha de Deus por parte de Israel garantem a permanência perpétua de Israel. E esses remanescentes aqui foram salvos pela graça, não por obras, não porque os judeus mereciam, mas porque a graça de Deus, a bondade de Deus para com o homem foi o que levou à salvação dos remanescentes. Assim como também a graça alcançou aos gentios. Não por causa que os gentios foram melhores que os judeus, não. Porque a crucificação, ela foi feita através dos judeus e dos gentios. Tanto um quanto o outro foram culpados. Não somente judeus, como tentam perverter a Bíblia. Então aqui no capítulo 11, mostra que Deus irá restaurar Israel. Mostra que Deus não rejeitou Israel nem os judeus. Mas há um período para que eles assumam a posição de privilégio deles. Capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aqui no capítulo 9 mostra, como eu já tinha dito, o Israel espiritual que nasceu do Israel natural, Israel físico. Então, novamente, o capítulo 9 mostra duas classes de judeus. Judeus não crentes, descendentes físicos, e os judeus crentes que fazem parte do Israel espiritual. Gálatas 6, 15, 16. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui, em Gálatas, no capítulo 6, havia uma discussão que judaizantes queriam impor a circuncisão aos gentios. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude, mas a cruz tem a virtude. E ele carregava as marcas da cruz sobre o próprio corpo, as marcas das perseguições. Então, a circuncisão tinha tornado uma forma de prestígio, de status. E não foi para isso que Deus fez a circuncisão. Era para tornar-se um sinal da aliança que ele fez com os judeus. E aqui tornou-se uma forma de status. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a cruz era onde ele gloriava-se. E aqui o apóstolo Paulo está falando para um grupo de judeus. E este grupo de judeus são judeus crentes. Ou seja, judeus que eram descendentes naturais físicos de Abraão e esses mesmos judeus que agora eram descendentes espirituais, o Israel espiritual de Deus. E aqui ele está dizendo que a todos que andarem conforme a regra e paz e misericórdia, deseja shalom a esses judeus de privilégio, porque eles pertenciam ao Israel de Deus. Eles pertenciam ao Israel natural, físico, ao Israel de Deus, Israel espiritual e, por fim, também a eclésia. Note que aqui o apóstolo Paulo está destacando um grupo separado dentre os judeus. Para alguns,
o apóstolo Paulo chamou apenas israelitas, descendentes de Abraão. Pedro tratou apenas de descendentes de Abraão, tratou apenas de israelitas. Aqui ele está dizendo: paz seja convosco para o Israel de Deus, o Israel convertido. Nós vamos agora também para Mateus, capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aqui é o Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus, que está dizendo isto aos judeus daquela geração dele, em carne. Aqui o Mashiach está dizendo que ele está tirando o reino de Deus. Primeiro, o que é reino de Deus? Aqui o reino de Deus, nós vamos para João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o lugar onde só pode entrar os que nasceram novamente, os que se converteram a Adonai. Então, o reino de Deus não é um lugar onde todos, quer sejam judeus, quer sejam gentios, têm acesso, mas apenas onde os crentes têm acesso, os que se converteram, os que nasceram novamente. Então aqui o Mashiach está dizendo que ele está tirando o reino de Deus para ser dado a uma nação que deu seus frutos. Primeiro, ele não está dizendo que ele tirou a salvação dos judeus e os judeus seriam condenados ao inferno. Ele está dizendo que a obra missionária seria tirada daquela geração incrédula e dado a uma outra geração. E qual geração que é essa geração que dará frutos? É exatamente em Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, aqui trata dos judeus que se converterão durante a 70ª semana de Daniel, ou seja, os 7 anos apocalípticos. Então, aqui, Yeshua HaMashiach tirou o reino de Deus, um lugar onde só pode entrar crentes, tirou daquela geração de judeus incrédulos para dar a outra geração de judeus que se converterão ao Messias durante a 70ª semana de Daniel. E este reino de Deus será estabelecido no reino milenar, onde só entra crentes. Aqui também o reino de Deus, ele também foi dado à igreja, à eclésia. Então, tanto o reino de Deus foi dado aos judeus, como também foi dado aos gentios, a eclésia, que é predominantemente gentílica. Então aqui, a eclésia tem a posse do reino de Deus, que é os céus. Onde os céus só pode entrar crentes, os que nasceram, como o próprio Mashiach disse para Nicodemos. Só pode entrar aquele que nascer novamente. Vamos agora para João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Note que Yeshua HaMashiach está dizendo uma classe de judeus. Quem são esses judeus? Os judeus
descendentes de Abraão, descendentes físicos. Ele está dizendo que o reino dele não pertence aos judeus físicos, mas o reino dele pertence para os crentes. Ou seja, o Israel espiritual, assim como também pertence à eclésia, a igreja que é formada apenas por crentes. Então aqui em Mateus capítulo 21, versículo 43, Deus não está dizendo que o que ele tirou dos judeus não foi a Palestina, não foi Israel e não foi Jerusalém. O que ele está tirando aqui é um reino onde só entra crentes, e este reino seria dado a outra geração de judeus crentes, que é os judeus que se converterão durante a 70ª semana de Daniel, e também para a eclésia, que em Pentecostes nasceu e onde possuiu autoridade para pregar a salvação, pregar a cruz. Vamos agora em Romanos, capítulo 11, versículo 26 e 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então aqui mostra como se dará a salvação de Israel, a restauração de Israel, a restauração dos judeus. A restauração de judeus. E é um momento único na história de Israel. É um momento único na história dos judeus, onde a totalidade dos judeus serão convertidos após a separação de ímpios e de crentes. E o reino milenar só será habitado por judeus crentes e gentios crentes. Se Deus tivesse rejeitado Israel, não teria razões para que ele apontasse de novo os seus olhos para os judeus e para Israel e restaurasse. As profecias cumpririam apenas com a igreja. Então aqui mostra a diferença entre igreja e entre Israel. E para terminarmos, falarei agora sobre o cumprimento da aliança abrâmica. Alguns dizem que a aliança foi cumprida em Salomão. Então nós vamos agora para 1 Reis, capítulo 4, versículo 21 a 24. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras, montesas e os corços e as aves cevadas, porque dominava Salomão sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em derredor dele. Então, alguns dizem que a aliança abraâmica foi cumprida na época de Salomão. Então, justificaria a rejeição que Deus teve para com judeus e para com Israel, suplantando assim a igreja sobre eles. Nós vamos agora para Gênesis, capítulo 15, versículo 18 a 21. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até
o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu e os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Note que aqui, no versículo 18 do capítulo 15, está dizendo que a descendência de Abraão seria dado desde o rio do Egito. Onde é esse rio do Egito? O rio Nilo. E aqui, no versículo 21, do capítulo 4 de 1 Reis, dominava Salomão todos os reinos do rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Aqui note que está dizendo que Salomão dominava o termo do Egito, e aqui em Gênesis, Deus deu a Abraão desde o rio do Egito, e não o termo do Egito. Então Salomão quase reinou sobre toda a aliança abrâmica, sim, mas havia esta pequena diferença. Enquanto Adonai concedeu desde o rio Nilo até o grande rio Eufrates, em Gênesis capítulo 15, Salomão reinou os termos. Salomão reinou até o termo do Egito. Em outras palavras, Salomão reinou até Wadi el-Arish, no Egito. Então, um era o rio Nilo e o outro era o Wadi el-Arish. Então, Salomão não reinou sobre toda a promessa que Deus deu a Abraão. Então, Salomão não reinou sobre toda a terra da Palestina que Deus deu a Abraão. Então, não se cumpriu em Abraão a promessa. Não se cumpriu em Salomão a promessa que foi dada a Abraão. Então, Gênesis 15 fala que é do rio Nilo até o grande Eufrates. E em Reis fala que Salomão reinou até o termo do Egito. São lugares diferentes, porque senão até aqui falaria sobre o rio do Egito, mas está usando o termo do Egito. E para corroborar o que eu estou dizendo, nós vamos agora para Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 40. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que os patriarcas, os homens de fé da Tanakh, do Antigo Testamento, morreram sem contemplar o cumprimento profético e escatológico da Palestina. Versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebidos as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas qual a promessa? Do cumprimento da aliança abraâmica. Ou seja, todos eles aguardavam o cumprimento, o estabelecimento do reino milenar. E todos morreram sem contemplar o cumprimento. Então, aqui o autor de Hebreus corrobora que não foi na época de Salomão que ocorreu o cumprimento profético e escatológico da aliança abrâmica. Depois, leia com mais detalhes os versículos 13 ao versículo 40, que fala que todos aguardavam o cumprimento, mas todos morreram crendo que
Deus a cumpriria. E o próprio Mashiach disse que ele ressuscitará os judeus crentes para contemplarem o reino milenar, o qual ele prometeu a Israel. Então, concluo aqui que a aliança abraâmica não foi anulada ou revogada, muito menos suplantada ou substituída pela a igreja. Deus tem um papel, Deus tem promessas para os judeus e também tem promessa para a igreja. Não podemos juntar o plano escatológico de Israel e a igreja. São classes, são grupos diferentes. E assim como sabemos que através da aliança abraâmica, Israel será eterno. Israel ocupará a Palestina. Israel terá um reino messiânico, onde o próprio Mashiach governará Israel e o mundo. Israel será a capital do mundo. E os gentios participarão. Os gentios terão que ir até Jerusalém para fazer as festas judaicas anuais. Então, a aliança abraâmica garante perpetualidade a Israel e aos judeus e aos gentios crentes. A aliança abraâmica garante perpetualidade aos judeus crentes, ao Israel restaurado e aos gentios crentes. Então, nenhum inimigo, nenhuma nação do mundo conseguirá destruir Israel ou subjugar para sempre os judeus. Pelo contrário, todos os inimigos dos judeus e de Israel serão exterminados. Para Israel, Deus prometeu o reino milenar na terra. Para a igreja, os céus. Promessas diferentes, mas todos assegurados pela aliança abraâmica. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.